O motivo da nossa vinda à delegacia de polícia é justamente fazer um alerta à nossa comunidade com relação a esse período de final de ano. Festividades, o advento aí das comemorações, muitas pessoas nos comércios e, é claro, a circulação maior de pessoas no município, bem como em todas as cidades aí espalhadas na nossa região. E uma das preocupações do comércio nesses dias é com relação à questão da circulação de moeda falsa. Para saber sobre esse tipo de situação, esse tipo de crime, nós íamos falar aqui com o delegado Dr. André Barbosa para falar sobre a tipificação desse crime, se há essa preocupação da polícia com relação à possibilidade de ocorrer esse tipo de ocorrência, doutor. Sim, como foi dito, a economia nessa época do ano ela é um tanto quanto aquecida e dá ensejo, né, a pessoas, né, com má fé para que obtenham lucros excedentes nessa época. E os delitos de moeda falsa, eles eles ocorrem com maior facilidade nessa época do ano. Não só pelos os contrafadores, né, os falsificantes, que se empenham mais, mas até mesmo por falta de atenção do consumidor. Então, é uma época em que tem grandes lucros, mas também o consumidor ele experimenta muitos prejuízos. A gente percebe em alguns comércios algumas técnicas, além, é claro, de olhar para a moeda, que tem alguns dispositivos de segurança. As pessoas usam uma caneta para riscar essa moeda e a gente percebe que alguns clientes ficam meio que acanhados. Mas é um trabalho preventivo do comércio. Claro, é simplesmente um procedimento padrão que o comerciante tem que adotar, mesmo porque ele não tem como saber se aquela moeda foi lhe dada com má fé ou não. E assim mesmo o próprio cliente, quando ele retira uma nota, né, digamos assim, no caixa eletrônico, ele tem toda a confiança de que aquela nota ela foi emitida pelo Banco Central. E temos casos de notas falsas também retiradas de caixa eletrônico. Então, todo esse cuidado é simplesmente para evitar esse prejuízo. Aqui na delegacia tem ocorrido algum registro de algum boletim nesse sentido? Nós temos boletins nesse sentido e nós temos também que aumenta exponencialmente os delitos, os famosos golpes. Então, são dois delitos que o cliente, né, o consumidor, ele experimenta uma perda financeira considerável, que são com delitos de moeda falsa e golpes. Golpes de depósito de dinheiro para receber uma outra quantia maior, golpes de prêmios que foram ganhos por ele, e assim, parente que necessitando de dinheiro, e esse parente, às vezes, nem existe, ou não está vivo mais, ou então sequer está precisando de dinheiro. Então, a gente atenta ao consumidor, né, que paga suas contas em dia, que paga os impostos, para que não tenha essa perda financeira. E em caso de desconfiança, né, da cédula que tiver em mãos, traga para a delegacia que nós vamos fazer a averiguação se trata de uma cédula falsa ou não. Está tipificado no Código Penal em qual artigo, doutor? Sim, no artigo 289 é tipificado o crime de moeda falsa. A pena para quem circula moeda falsa é de 3 a 12 anos. Ou seja, o conduzido ele não tem nem direito a uma fiança arbitrada na delegacia. E existem duas modalidades desse crime. Não somente falsificar, mas também manter os apetrechos para falsificação. Então, ambos na sua dosagem vão ser punidos por esse crime. O senhor disse que se alguém tiver ou receber, pode procurar aqui a delegacia que não será penalizado. Agora, doutor, no caso de que a pessoa acaba recebendo no caixa de um comércio, qual é a orientação nesse sentido? O comerciante deve reter essa nota ou deve devolver ao cliente? Sim, aí vai do bom senso, né? Vai a situação caso a caso. Como é um crime contra a fé pública, nós pressupomos que todas as pessoas estão agindo de boa fé.
Então, nesse caso, vai tanto do comerciante como também da ação do cliente. Se é um cliente assíduo, que ele percebe que está sempre, né, fazendo compras, que paga as suas compras normalmente, eu creio que não há nenhum problema em estar comunicando, porque o cliente também está sendo vítima de um delito. Agora, se são pessoas diferentes, se a nota apresenta uma grosseria, né? Às vezes, digamos aqui, uma nota de R$ 5 amarela, por exemplo, erros grosseiros, então o comerciante deve reter essa nota, comunicar às autoridades que aquela pessoa que forneceu a nota, ela tinha meios de saber que é uma nota falsa, ela já está em flagrante delito de circulação de moeda falsa. A prevenção também é uma forma de combater a criminalidade, doutor? Claro, sempre. Tanto com esses dispositivos que nós já citamos, como também o toque. Existem, né, a cédula, ela foi feita justamente para ser reconhecida, não só pela visão, mas também por outros sentidos, o tato, por exemplo. Então, estejam se inteirando, né, das partes, né, conheça as cédulas, para que vocês possam trabalhar com mais segurança, para que não experimentem nenhuma perda financeira considerável nesse período que deveria ser e que seja simplesmente de ganhos e não de perdas para todos.